pode, se sacode. Pode vir quente, do porteiro ao presidente. Se você pode, pode vir quente. Quem pode vir, pode vir quente. Pode vir quente, pode vir quente. Então, navegar é uma ciência exata. Né? Navegar é uma ciência exata, tem manual de navegação. Viver não tem manual. Não tem manual. Como criar filhos, né? Olha, que interessante, que leitura bacana. Navegar é uma ciência exata, viver não. Navegar tem manual, viver não. Viver só se aprende a viver vivendo. Mas eu acho o seguinte, por exemplo, em relação a filhos, o que importa é a gente dormir tranquilo, que a gente fez nosso melhor. Né? Acho que se der errado, a nossa consciência, eu acho que é o que importa, a gente como certo pai, ou errado, eu fiz mãe, o que eu achava que era certo. Porque a gente cria mesmo por dedução, não é? É? E se a gente dormir tranquilo que a gente fez nosso melhor, agora o ruim é a gente dormir achando que a gente falhou em algum momento. Então eu acho que para criar filho... Eu sofri muito com isso. Eu sempre, onde que eu errei, onde que eu não faço isso mais. Sabe por quê? Eu acredito o seguinte, Juliana, o amor que você tem pelos seus filhos, ele é uma coisa tão explícita, entendeu? Que você tem todo o direito de errar, você tem todo o direito de falhar, tem tudo, mas eles vão ter sempre a certeza que esse amor... Porque, imagina, meu pai nunca beijou um filho. Meu pai era uma pessoa que era amor. Amor perfeito é uma então, música assim, só. Agora, era aquele negócio. Meu pai, éramos 9 irmãos, meu pai, o carro que eu cresci a vida, Kombi. Porque aonde ia um filho, vai todo mundo. Minha mãe ficava puta, porque às vezes ela queria sair para jantar com meu pai. Não, vai todo mundo. Né? Então, mas nunca foi de abraçar, entendeu? Nem nada. Agora, esse amor, né, que Freud ele fala sobre isso, que não existe forma em relação a filhos, mas agora existe uma linguagem que um olhar de uma mãe, um acolher ou um rejeitar de uma mãe também, né, às vezes só a atitude ali a criança já sente aquela, né, nem que não seja de uma forma tão consciente, mas machuca aquilo ali. Amar é cuidar, né? Eu li em algum lugar que o desprezo, né, quando a pessoa rejeita a outra, o cérebro entende como uma dor física, cara. Sim. Sim. Então é horrível isso. É como se te faltasse comida, como se te faltasse água. O mais essencial lhe falta, né? Então eu acredito assim, cara. Primeiro, eu sempre desejei ser pai. Então quando você deseja, né, eu acho que já é muita coisa, sabe? Não é aqui assim para fazer uma autoindulgência, cara. Não, mas o que eu sempre falo, cara, eu nunca fiz nada que seja, que pudesse, como que um pai faz um negócio, nada, né? Tem dia que você tá pau da vida, que você solta os cachorros, né? Eu sou do tempo que ainda dava umas palmadas mesmo. Eu também. Então, o que acontece agora? Passou disso, cara. Eu com 5 filhos, eu renunciei a muita coisa pelos Sendo que filhos, pouca gente sabe, pouca gente sabe. 3 dos filhos do Paulo são 3 filhos adotivos, 3 irmãos negros. São adotivos. São 3 irmãos negros que ele adotou. Adotivos. Então, e é uma coisa interessante, porque assim, dentre os gêmeos, teve uma que me deu muito trabalho. Hoje ela é a mais carinhosa comigo. Biológicos? Não. Já adotivos. Já adotivos. Gêmeos. Mas os biológicos também me deram trabalho pra caralho, bicho. Então, assim, essa coisa, sabe, de sangue, eu achei uma bobagem muito grande, sabe? Então, assim, paternidade e maternidade é convivência, né? O filho que me deu menos trabalho, o filho mais solícito que eu tenho, são dos gêmeos. Trabalha com vocês lá, o João. O João Manuel, ele trabalha lá. Ele é um cara que é um doce de João pessoa, Manuel. Cara. É porque a empresa de vocês é muito grande. Mas ele está em Concetor lá? Olha só acho pra que você ele ver. trabalha, não sei se é no financeiro, lá na secretaria. Então, assim, ele é o cara mais solícito do mundo, sabe? Aquele cara assim que fala, cara, às vezes eu fico até com vergonha de tão bom que ele é. Sabe, assim, que ele é um cara... Agora, filho biológico, filho adotivo, trabalho, sabe, assim, então, o fato de eu ter 3 filhos adotivos teve uma coisa muito boa. Eu tenho uma referência bem maior do que se eu tivesse um só. Imagina que se eu adota logo aquela que me deu trabalho. Poderia falar, cara, que loucura que eu fui fazer, não sei o quê. Mas dentre os gêmeos, só ela me deu trabalho. E hoje ela é muito carinhosa comigo. Ficou marcas, entendeu? Mas é uma pessoa que eu falo assim, e meus filhos biológicos também deixaram marcas, como a gente também deixa. Mas no fringir dos ovos,
E hoje a gente estava até conversando sobre isso no grupo lá dos meus filhos, né? Que a gente tem um grupo do WhatsApp, todo mundo tem. Eu tenho a concepção seguinte, todos nós somos adotivos. Porque, por exemplo, Juliana, eu tenho que adotar meus filhos biológicos também, porque tem pai, tem mãe que rejeita aquilo. Então a gente tem, né? E homem, principalmente homem, ele leva mais tempo para adotar os filhos. Então tem pai que adota o filho com 7 anos, com 10, quando está na idade adulta. Tem pai que nunca adota o próprio filho. Isso é verdade. Sabe? Então, assim, esse universo, para mim, a moeda corrente é o amor, cara. E você não vê uma diferença, assim, por exemplo, assim, dessa questão dos biológicos e dos adotivos? Por exemplo, os biológicos, você talvez vê alguns quês da sua família, da família da sua esposa. E dos adotivos você não tem essa referência. De onde que veio aquele... Que às vezes vem alguma energia das famílias. Como é que você vê isso? Cara, mas eu vou te falar um negócio. Cara, aí eu fecho com o Murilão, que estava aqui com a gente. Que ele é do comportamentalismo. Cara, eles têm as mesmas qualidades e defeitos meus. Os adotivos. Os adotivos. Entendeu? Ele é o meio, cara. Por conta do meio. É o meio. Mas você não vê algumas coisas que tipo assim, que podem ser genéticas? Por exemplo, eu tenho um filho que o pai dele mora em Londres, o adolescente, o Luquita, e que ele não tem convívio com o pai. O pai dele casou, tem mais de 10 anos, morou na Itália, mora em Londres. Se não tem convívio, não é pai. Mas eu olho pra ele, tem umas coisas. Tem genética. Mas olha, vou te falar uma coisa. Mas você sabe o que acontece? O pai dele. Mas isso aí é porque você sabe o que tem do convívio. pai dele nele? O que tem do pai dele em você, espiritual. cara. Porque quando você faz a escolha por aquele cara, é porque você tem muito dele também. Entendeu? É uma coisa meio de alter ego, mas tem. Então, as escolhas que a gente faz, e é interessante porque... Nenhum de vocês dois acredita na questão da espiritualidade, não? Cara, eu não nesse sentido. Sinceramente, eu não acredito. De verdade? Você sabe por quê, cara? Eu falo assim, pela experiência com os filhos adotivos que eu tenho, né? Porque eu não tive muito contato com a família deles. Mas, por exemplo, eu vejo o comportamento, são 2 meninas e um menino. Não, interfere sim, um homem é produto do meio, lógico. Tem uma filha minha que é idêntica à mãe dela, assim, naquela coisa de ser mais distante, entendeu? De ser mais durona. A Ruth já é muito acolhedora e ela, sabe, ela tem uma necessidade de protagonismo que eu tenho, sabe? E o João, cara, é fora da curva. É um cara, assim, sabe, espetacular, é um cara... Todo mundo gosta dele, é um cara que tem amigos, assim, a roda. Eu falo, João do céu, mas como, sabe? Todo mundo sai na rua, todo mundo conhece ele. Então, assim, que eu acho que é uma coisa minha também. Eu acho que quem trabalha com comunicação tem essa demanda. Eu preciso existir, eu preciso ter voz, eu preciso que as pessoas saibam que eu existo. Quando você está atrás de um microfone, você joga isso nas redes sociais, é uma demanda nossa. E o João tem isso também. Inclusive, já fez programa em rádio também, sabe? Você faz de tudo, sabe? Um cara super batalhador, e ele tem um lado, assim, muito moralista, e é gay. E ele é um cara que você precisa de ver, assim, de um cara, sabe, que tem uma pauta moral muito rígida, sabe? E é interessante disso. E eu acho que dentro disso ele é um cara que ele introjetou valores que eu sempre quis que meus filhos introjetassem, sabe? Um cara bacana. Quem pode, quem não pode se sacode. Pode vir quente, do porteiro ao presidente. Se você pode vir quente. Quem pode vir quente. Pode vir quente, pode vir quente.